Olá, meu nome é Gemarinho de Lima. Hoje eu tenho 37 anos, mas tenho muito que agradecer a Deus e ao meu Salvador Jesus Cristo, pois sempre vem estando ao meu lado em todos os momentos me tirando das garras de Satanás. O Senhor me deu um grande livramento em minha vida. Minha mãe gostava de ler livros sobre reencarnação, livros espíritas. Eu era adolescente nesse tempo, por volta de 18 a 19 anos. Meu pai era vivo ainda. Ele tinha um hotel na cidade em que nasci. Era um hotel arrendado de minha avó materna, pois meu avô tinha falecido de cirrose, e ela passou a missão para minha mãe de cuidar e crescer esse hotel. Estava em casa tirando um cochilo de tarde, pois estava de férias escolar, e estava lendo um desses livros espírita de minha mãe. Estava gostando, pois era fácil viver uma vida de pecado e depois ser salvo por trabalhos espirituais, como é falado no livro Mentiroso. Aí acordei e fui para a sala. Sentei no sofá ainda grogue, pois tinha acabado de acordar. Em minha frente na estante da TV estava dezenas de revistas que minha mãe tinha assinatura. Revistas tipo Caras e Veja. E aí tinha um panfleto no meio desse monte de revistas. E eu não sei como foi, eu parecia que estava sendo levado até aquele panfleto e achei, sendo que eu não procurava nada ali. Mas tenho certeza que foi Deus que me levou até ali. Quando vi nesse panfleto umas passagens bíblicas falando sobre espiritismo, fiquei pasmo, e comecei a ficar com medo daquilo tudo, pois mesmo não sendo um cristão ainda, eu sabia que a Bíblia Sagrada era o livro da vida, e temia por minha alma vendo tudo aquilo. Fui de imediato procurar uma Bíblia em casa, e fui até o meu quarto ler as Escrituras, e depois de confirmar os versículos que eram ensinados naquele panfleto que li, eu ia jogar o livro de espiritismo fora quando de repente senti um sono terrível, e vozes me dizendo que era para eu parar de ler aquilo, a Bíblia, e sentia que eram espíritos malignos. Tinha certeza disso e eu ficava com mais medo, mas nunca mais li aquilo. Peguei o livro de espiritismo e joguei fora. O tempo foi se passando e eu não me convertia, pois não tinha forças para ler e estudar a palavra de Deus e frequentar uma igreja cristã. O tempo foi se passando, e Satanás trabalhando para que nunca acontecesse a minha conversão, pois ainda gostava das coisas de jovens, sair, namorar, me prostituir. O mundo nos mostra que isso é que é felicidade. Uma certa vez, uma pessoa que se hospedava no hotel de minha mãe, vi que era cristão, era um vendedor passando por minha cidade, começou a me ensinar a sã doutrina e os pecados do mundo. Gostava de conversar com ele, pregava para mim, pois estava vendo que eu gostava de ouvir sobre a palavra de Deus, e me falava para eu frequentar uma igreja de Deus, e que fosse uma igreja que pregasse a sã doutrina do Senhor. Pedi para ele me batizar lá em minha casa mesmo. Ele me disse: não, vá até uma igreja e congregue, e peça para ser batizado. Mas uma vez o tempo se passou, e a palavra estava em meu coração. Certo tempo em minha vida perdi meu pai. Morreu em um acidente de moto terrível na BR perto de onde moramos a poucos quilômetros. Foi fazer uma cobrança, foi ultrapassar e não deu tempo. O carro bateu na moto e meu pai caiu, e o caminhão que vinha logo atrás dele passou por cima dele. Foi terrível. Não vi o seu corpo e nem tive coragem de ver as fotos do acidente. Na estrada em que ele morreu era uma reta grande, mas com muitos acidentes. Lá tinha um ninho de Satanás. Tinha muitos acidentes lá, por isso nunca esquecemos de orar por tudo antes de sairmos de casa. Foram noites de choros e desolação. Meu pai era muito amado pela família e por todos. Era um general como pai, mas era para o nosso bem. Em uma certa noite estava em casa indo dormir. Minha mãe desligou todas as luzes da casa e foi dormir. Estava eu em meu quarto ainda sem sono, quando eu ouvi um estrondo de passos indo até meu quarto que dividia com meu irmão. Era terrível aquela sensação, e ele entrou em meu quarto. Coloquei o lençol sobre minha cabeça, e eu comecei a pedir para Deus tirar aquele ser fedendo a queimado e sangue em meu quarto. Meu irmão não notou nada, pois só eu tinha esse discernimento, e ele sumiu, e eu fui dormir. Depois de um certo tempo, fui até a capital do meu estado que moro. Minha tia irmã da minha mãe mora e trabalha lá. Eu fui trabalhar como preposto de vendas de um amigo representante comercial, e o Senhor trabalhando em meu coração para eu me converter. Ficava lendo a Bíblia Sagrada até que me decidi procurar uma igreja e me converter. Satanás ficou sabendo dos meus planos e me visitou, em uma noite na casa de minha tia, qual eu estava hospedado. Em uma noite fui dormir, e demônios me visitaram. Demônios feios e horríveis de todos os tipos. Não consegui discernir todos. Eu estava dormindo, mas Deus me deu discernimento espiritual de tudo que se passava no quarto. Ela, a minha tia, estava viajando a trabalho. Essa noite foi horrível. Um dos demônios que veio me visitar era todo negro, no qual me falaram que era o demônio da morte. Ele não tem forma em seu rosto,
Ele é todo negro. Então me assustei muito pedindo para Deus que me salvasse. Ele flutuou sobre mim, e eu deitado e paralisado vendo tudo, e Deus me deu discernimento de tudo. Ele não conseguiu entrar em mim. Ele ficou irado. Eu senti então que começou a fazer massagem cardíaca em mim. Tive um discernimento de que ele iria me matar infartado enquanto dormia. Depois eles sumiram. Foi uma noite horrível. Eu acordava toda hora e via um demônio em uma parte do meu quarto. Era calor e a janela de fora estava aberta. E vi esses seres horripilantes. Orava e pedia para Deus me salvar de tudo aquilo. Voltei a dormir e tive outro discernimento. Um sonho de revelação. Eu estava indo até a cozinha. E apareceu vindo até mim um ser alto de 2 metros, musculoso, com a cabeça nanica igual aquelas doenças que dá nas crianças. E eu perguntei por minha tia onde ela estava, pois ainda não havia percebido que era a revelação. Então aquele ser horrível me respondeu que ela não poderia me ajudar. E aí eu discerni tudo. Sabia que ali era Satanás. Naquele momento eu disse, ela não, mas G. Quando eu ia falar o nome do nosso Salvador, ele me impediu. Minha boca não se mexia, mas eu comecei a orar em pensamentos e em espírito. E eu acordei mais uma vez de madrugada e voltei a dormir. Acordei pela manhã e não sentia mais nada, nem medo. Era como se tudo fosse um sonho. Satanás deve ter entrado em minha mente para que eu esquecesse tudo aquilo. Tomei café e fui trabalhar. E estando com meu amigo em um escritório de uma grande rede de lojas nessa cidade que estava, ele saiu do meu lado e foi conversar em outro sofá com um amigo dele. Comecei a me sentir mal. Meu coração batia rápido e descompassado. Queimava o meu peito de tão rápido que ele batia. Comecei a sentir formigamento em minhas mãos. Dores fortes no peito e mais formigamentos. Agora em minha nuca eu estava perdendo minha visão, pois já estava escurecendo tudo. Então lembrei do sonho e discerni aquela situação. Era Satanás querendo me matar. Tocou meu coração enquanto eu dormia para colocar suas setas de doenças em mim. Eu, sem falar com ninguém, fui até o banheiro, e com as minhas últimas forças quase caindo ao chão sem enxergar direito, olhei para o espelho e falei, Senhor, se tu me curar eu te servirei. E de repente entrou um vento agradável no banheiro e me tocou. Eu comecei a sentir muita paz em mim e meu corpo ficando curado. Meu coração voltou a bater normalmente, pois Deus me visitou naquela hora e me livrou de morrer. Louvado seja para todo sempre. Fui para casa e orava muito. Satanás não conseguiu mais aparecer e nem tocar em mim. Eu orava no quarto com tanto choro e prantos, abrindo meu coração a Deus, que algo saía do quarto e abria a porta e ia embora. E eu sabia que era Satanás decepcionado com a alma que perdera. Então um tempo depois me tornei representante. Estava em uma rota em uma cidade do interior a alguns quilômetros da capital. Foi quando um pastor de uma denominação me visitou no hotel e me evangelizou, pois ele tinha recebido uma ligação do recepcionista dizendo que eu gostava de assistir o programa de TV que passava do líder do ministério dele. Conversamos muito no hotel. Eu já queria me batizar, então ali era a oportunidade da minha vida e marcamos o batismo e Satanás não gostou. Ficava ao redor do meu quarto e querendo aparecer para mim para me intimidar, mas o meu Deus não deixava. Ele desligava a TV quando passava programas evangélicos. Ele rodeava a minha cama. Eu sabia que ele queria me matar de alguma maneira, mas Deus não deixava Satanás me tocar. Uma vez senti uma dor na cabeça localizada. Em um determinado ponto doía nesse local. Era como uma bola do tamanho de uma bola de gude. Essa dor durou por semanas. Um dia eu estava dormindo em um hotel que estava na rota que trabalhava, e um ser, acho que um anjo enviado pelo Senhor, entrou em meu quarto. Era tudo escuro. Eu estava quase dormindo e tocou minha cabeça. Senti queimar, e um cheiro de sangue queimado, e então a dor sumiu. Tive um discernimento espiritual que era um coágulo na cabeça e que Deus tinha me curado. Toda a honra e toda a glória dele em nome de seu Filho Jesus Cristo. Então falava dos meus testemunhos para meus parentes e amigos. Alguns acreditaram, outros achavam que eram coisas de minha cabeça, mas eu amava em falar sobre o que Deus tinha feito em minha vida. Em um certo tempo, comecei a me perguntar o porquê a minha conversão foi assim, com lutas espirituais fortíssimas, pois muitos se convertem tranquilamente. Orei e perguntava em minhas orações. Ele me respondeu, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Pois meus pais, nas práticas desse mundo e da católica que eles são, me levaram quando criança para a benzedeira. O Senhor me fez lembrar dessas práticas dos meus pais. Sei que meus pais me amam muito. Sei que minha mãe me ama muito também. Jamais queria o meu mal. Sempre fez de tudo por mim. Só que no mundo existem os problemas.
e eles te fazem perder a noção muitas vezes do perigo. Uma vez no hotel de minha mãe tinha um bruxo. Ele era gentil e amigável com todos. Eu gostava dele. Era criança. Acho que tinha 10 a 12 anos. Não era mais que isso. Ele tinha um Del Rey. Era o carro top daquela época. Eu queria dirigir. Sempre gostei de carros. Pedi para andar com ele. Ele me levou. E eu não avisei a minha mãe. Ele me levou até uma casa que alugou para fazer suas magias e receber pessoas. Pois no hotel não dava para ele receber essas pessoas. Eu era inocente. Não entendia nada daquilo que vi. Quando entrei naquela casa era simples. Vi um pano preto pendurado por detrás de sua mesa. Esse pano tinha um pentagrama com a cabeça de Satanás desenhada nela. E vi velas vermelhas e imagens de santos em sua mesa. Enquanto ele estava indo até ao seu quintal nos fundos da casa, me sentei em sua mesa. Foi quando senti uma grande opressão espiritual apertando a alma e meu espírito. Me senti mal ali. E de onde eu estava eu via ele, o bruxo no quintal falando sozinho. Só que não era sozinho. Ele estava falando com Satanás. Então percebi o porquê Satanás queria minha vida, pois a benzedeira abre o corpo da criança para receber espíritos. E os demônios daquele bruxo me seguiram por uma boa parte de minha vida, pois agora sou de Jesus Cristo, e luto contra as obras de Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.